aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje teremos dossiê para falarmos sobre a presidência da Câmara, um tema que já dominou os noticiários brasileiros. Tá todo mundo vendo aí como o governo vem olhando de perto essa situação. Saíram mais notícias, mais informações, mais confirmações do que nós estamos falando e prints de WhatsApp vazados de Eduardo Bolsonaro articulando para o Jair. Só nos confirmam, gente, que o governo realmente tem uma estratégia traçada de tudo o que está acontecendo há muito tempo. E hoje aqui a gente vai fazer uma origem. A gente vai voltar para o início, desde quando começaram essas articulações pela presidência da Câmara, para vocês entenderem o quão de perto, sabe, o quanto o governo quer vencer nessa situação. Então a gente vai fazer essa retrospectivazinha, a gente vai falar das últimas, mostrar os prints, vamos também falar sobre o Dória, que todo dia agora o Dória é pronto, e o Barroso voltou para as telas aí. O Barroso falando aí da questão do voto impresso. Tem uma notícia também relacionada à eleição, coisa na Venezuela, umas besteirinhas extras, coisa do Carlos Bolsonaro, mas vamos começar aqui, falando do General Heleno no dia 19 de fevereiro. E você pode estar se perguntando, o que é que tem a ver General Heleno, 19 de fevereiro, com a presença da Câmara, prints vazados de Eduardo Bolsonaro, que história é essa que está acontecendo? Então, pessoal, vocês estão vendo como foi o ano de 2020, como foi um ano difícil, como foi o ano que tudo foi barrado, vimos inúmeras coisas caducar, vimos o Maia, sabe, fazer de tudo para atrasar o avanço do nosso país. E eu acho que vocês devem lembrar que no início do ano, as coisas já estavam começando a ficar tensas. Chegaram a um certo ponto que tivemos um vazamento. O vazamento de uma fala do General Heleno que ele fala, rapaz, nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. E aí falou aquela palavrinha com F. Foi no dia 19 de fevereiro que essa coisa aconteceu. E o General Heleno veio a público na época, fez lá uma thread falando que ele, é invasão de privacidade e tudo. E naquele momento, no Brasil, o clima estava tenso já, a gente estava vendo como as coisas estavam complicadas, o pessoal se aproveitando para agir contra Bolsonaro. E naquela época, nós tivemos essa foto aqui, que começou a ser divulgada no dia 27 de fevereiro. As manifestações do dia 15. Quem lembra disso? Essas manifestações e as que vieram depois, com certeza, acho que foram fundamentais, tanto para segurar o governo, quanto para desenhar o que viria depois. Muito disso daí, né, foi utilizado depois para falar dos atos antidemocráticos, que isso, aquilo, outro, blá, 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 o governo, Bolsonaro autoritário não dá mais. Quem lembra lá no meados de abril, que o pessoal, inclusive no STF, estava avaliando a possibilidade de reduzir os poderes de Bolsonaro. A gente estava bem no início da pandemia. E o clima estava muito tenso. E naquele momento, as coisas estavam muito boas para o Maia. E é isso que a gente quer. A gente vai partir daqui agora. A gente tá no momento agora que a coisa pro Maia não tá ficando tão boa. Tá um pouco tenso pro Maia. Os holofotes estão nele. A pressão está começando a vir. E a gente tá num período bem similar a isso daqui. Na verdade, aqui tava muito melhor pro Maia. Ele tava no auge, tava bem, tava dobrando a aposta. Ele tava se colocando como o cara que vinha governando o Brasil, né? Colocando nos trilhos, sabe? Barrando os anseios autoritários de Bolsonaro. Aquela narrativa que vocês já conhecem chatas. Só que aí aconteceu algumas coisas. E essa daqui foi basicamente o estopim. Vocês lembram de quando o Maia, ele viaja para a Espanha para discutir sobre parlamentarismo? Isso daqui, junto com as manifestações que vinham tendo, desde a primeira, a mídia caiu em cima, todo mundo recriminou o presidente. Tem aquela foto clássica de Bolsonaro segurando a bandeira do Brasil, hasteada, o pessoal ficou indignado, e vieram tendo mais manifestações a cada 15 dias, depois começou a ter domingo a domingo, e lá no finalzinho de abril, no meio de abril, lá pro início, na verdade, o Maia foi pra Espanha, voltou, teve o print da embaixada, e aí a questão, o povo já estava revoltado, ainda que o establishment fez tudo, o povo se revoltou. E aí vocês, não sei se vocês vão lembrar, começaram a sair várias matérias, na verdade, vai chegar na parte de vocês, então começou a sair várias matérias, que o povo começou a ficar puto. O pessoal começou a relembrar o que a Maia estava fazendo. Maia deixa caducar até coisa simples. Maia deixou caducar o 13º do Bolsa Família. Várias coisas que o Maia deixou de fazer. Deixou caducar a 13ª, carteira estudantil, a MP que proibia desconto da contribuição sindical da Folha, desconfigurou o pacote de crime, começaram a fazer essas coisas. Aquele momento, sabe, o pessoal já não aguentava mais o Rodrigo Maia. Não aguentava. Aí, isso aqui é a matéria do Renova Mídia, o que Maia fez basicamente só em abril. 1º de abril, Maia critica informações descontroladas de Bolsonaro, dia 2. Maia volta a criticar a condução da crise de Bolsonaro, dia 3. Novamente discute impeachment de Bolsonaro, dia 3 de novo.
Maia mantém rotina de provocações contra Bolsonaro. Dia 8, Bolsonaro pode ser responsabilizado se contrair OMS, diz o Maia. Dia 13, Guedes desrespeitou o parlamento ao falar em pauta-bomba, diz o Maia. Dia 14, governo trabalha na tentativa de divisão da federação, diz o Maia. Isso só no início. E vocês, cara, aí chegou no ponto que vocês não aguentaram. E aí vocês fizeram isso. Que é algo que poderia até ser feito nesse momento. Vocês lembram que, diante daquele momento de tensão, o povo vem às redes, levantam hashtags, colocou Maia no Trend Topics, inclusive foi a reportagem do antagonista do dia de ontem, que ele repercute, na verdade foi uma reportagem do Globo. O Globo lá entrevistou o Rodrigo Maia, o antagonista repercutiu só esse pedaço, que ele fala que ele foi ameaçado, que diversas coisas aconteceram, sabe, que ele tentou sustentar a democracia brasileira, mas teve lá de mais de 1 milhão de pessoas o criticando, levantando hashtag contra ele. Grande herói brasileiro, Rodrigo Maia. Piada, né? E aí, as matérias do momento. Campanha virtual contra Rodrigo Maia fica entre os principais assuntos do Twitter. Campanha contra Maia fica entre os principais assuntos do Twitter. Isso é o Estado do Minas, o Tempo. Ataques alteram indexação de Rodrigo Maia no Google. Foram tantas postagens, tantas reclamações contra o Maia, que até na busca do Maia, de pesquisa do Google, só vinha coisas negativas. Isso foram vocês. Olha o cenário, como tá similar. A insatisfação gigante com o Rodrigo Maia. Aí você vê, naquele momento, vocês foram responsáveis por gerar um momento de tensão tão grande para o Rodrigo Maia, que você vê a matéria da época. Ó. Em reunião de líderes dessa terça-feira, dia 21 de abril, o presidente da Câmara concordou em pautar projetos de interesse do Executivo, inclusive 2 medidas provisórias. Essa semana, conforme vocês colocaram certa pressão, não foi igual, o Maia colocou a Casa Verde e Amarela, que é lá o financiamento para facilitar, sabe, para as famílias que recebem até R$7.000. Colocou umas coisinhas aqui, outra lá, mas não colocou a BR do Mar. Umas coisinhas que, inclusive, o Tarcísio queria que ele votasse. Mas você já viu que teve uma certa movimentação. O povo começou a cobrar o Maia, a gente começou a ver resultado. Olha o ciclo se repetindo. E aí, na época, você vê, ó, insatisfação com o Rodrigo Maia ganha força. Aliados avaliam que Maia passou do ponto. Isso tudo por causa de vocês. Na época, o Derrite falava, ó, seguimos atentos. PL 3420 foi retirada de pauta. Reafirmo minha posição da semana passada. Sou contra o empréstimo compulsório de empresas que tem faturamento líquido. Então, conseguiram botar para tirar a PL. O Maia que estava pensando em colocar, obrigar empresas a emprestarem dinheiro lá no início da pandemia. Se lembra lá dos arrobos autoritários do João Dória, dos governadores? E aí, meus amigos, já vindo um pouquinho pro final de abril, mas com a reportagem de ontem. Ontem mostrei isso daqui, do antagonista, que é uma coisa que eu já tinha falado quando a gente contou os votos, que hoje, quem tá como fiel da balança é o Republicanos e o PSL. Republicanos aí do Marcos Pereira. E o antagonista ontem falava que Marcos Pereira monitora candidatura de Arthur Lira. E essa matéria, eu não vou ler tudo, só falava que ele estava olhando lá com o partido, o pessoal, olhando de perto, não sabe se vai bater o martelo, porque ele não tem certeza se o governo vai estar realmente 100% fechado com Arthur Lira em fevereiro. As coisas podem mudar. E eu vou mostrar para vocês as últimas notícias do momento. Só que antes, não falei que a gente ia voltar avançar um pouquinho em abril? Lá no dia 22 de abril, olha o tipo de matéria que estava saindo na mídia. Diante de tudo que estava acontecendo e toda, sabe, a tensão que Rodrigo Maia trouxe ao país. Bolsonaro quer aliado na presidência da Câmara. Marcos Pereira é cotado. Opa, quer dizer que Bolsonaro está articulando e já entende a importância da presença da Câmara desde abril? Não, é diante disso. A gente vai chegar lá. Nos bastidores, o presidente se movimenta para impulsionar a campanha do deputado Marcos Pereira. Será que é por isso que o Marcos Pereira está esperando? Porque ele sabe que ele pode ser uma das possíveis soluções? Inclusive porque o Flávio e o Carlos Bolsonaro também são da Republicanos? Então você vê, marcada para fevereiro de 2021. Vice-presidente da Câmara, Pereira comanda Republicanos, é o partido que aloja Flávio e Carlos, ambos do Rio. Os dois se filiaram temporariamente, enquanto a aliança não consegue assinaturas suficientes para sair do papel. Pastor licenciado pela Igreja Universal, Pereira é um dos postulantes do Centrão ao comando da Câmara. A bancada evangélica leva hoje o título de principal avalista de Bolsonaro no Congresso. Outro candidato que conta com a simpatia do presidente é o Lira, líder do PP e réu no processo de corrupção passiva. A ideia de Bolsonaro é observar mais adiante qual dos dois será fiel ao seu projeto e terá mais viabilidade.
Quando a gente começa a se questionar, pô, e o pessoal vai trair, não vai, vai trair, não vai? Gente, o governo também tem essa mesma preocupação. O governo sabe que pode ser traído. 22 de abril. Vamos ver qual dos dois eu realmente posso contar. E olha só também, viabilidade. Abril, isso é de abril. Vamos chegar, inclusive, nos vazamentos para vocês verem. Os vazamentos vão demonstrar realmente de quando foi que o problema começa. E aí você vê a matéria continuar falando o seguinte: Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não poderão concorrer à reeleição se não houver mudanças de regra. Motivo: a Constituição impede que os presidentes da Câmara e do Senado sejam reconduzidos aos cargos na mesma legislatura. Antes da crise, no entanto, havia uma articulação nesse sentido, principalmente por parte de Alcolumbre, que encomendou até parecer jurídico. Bolsonaro, por sua vez, está convencido de que precisa construir uma alternativa a Maia. Cabe ao presidente da Câmara autorizar ou não a tramitação de qualquer pedido de impeachment da casa. Não é só a questão do impeachment. Bolsonaro está preocupado em colocar as coisas para serem votadas e o Brasil avançar e sofrer uma reforma nessa estrutura, sabe, pesada que segura, como se fosse grilhões em nossos pés. Você viu, ó, Bolsonaro está convencido, ele precisa derrotar o Rodrigo Maia. Ele focava em alguém que desse para confiar e alguém que fosse viável. Nessa mesma matéria, botei aqui o título de novo. Esse aqui, na verdade, a matéria começa assim. Eu mostrei isso daqui porque saiu nas matérias no dia de ontem para mostrar como a mídia gosta também, né, de causar um pouquinho, desgastar a base que apoia Bolsonaro. A matéria começava, na verdade, assim, essa matéria aqui de Bolsonaro e Marcos Pereira. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro para formar uma base de sustentação parlamentar passa pela eleição para o comando da Câmara, hoje nas mãos de Rodrigo Maia, seu desafeto. Ao tentar atrair o Centrão, com oferta de cargos que vão de diretorias do Banco do Nordeste a secretarias em ministérios, Bolsonaro também procura construir uma candidatura à sucessão de Maia. Ai, Bolsonaro... Olha aquela história, né? Como é aquela voz? Ai, que Bolsonaro se vendeu pro Centrão, Bolsonaro entregou tudo pro Centrão, o Centrão não entrega nada de volta, isso, aquilo, outro. Gente, olha só, a matéria da própria Folha já se falava. Vocês estão vendo, Bolsonaro já estava preocupado em derrotar o Maia. Não é só, não sei o que. Bolsonaro está vendo a importância da situação. Olha a coisinha um pouquinho assim maior. Olha um pouquinho assim maior para a situação. Em outra frente, para buscar apoio, o Planalto decidiu apressar a entrega de cargos a partidos do Centrão, como mostrou o Estado. O Estadão, no caso, né? Estado de São Paulo. Bolsonaro impôs, porém, um filtro. Os indicados não podem ter trabalhado em administrações do PT. Além disso, o Planalto vai monitorar as redes sociais de todos. E a gente viu que realmente, isso aí foi de abril, no final das contas, ninguém viu assim muita coisa, teve assim um cargo ou outro. Ninguém pode negar que o Ministério das Comunicações acabou indo pro PSD, que é a base aí, partido lá do Kassab, foi lá o Fábio Faria. Então você tá vendo, tava lá, de abril. Bolsonaro tentou fazer o máximo. Ele não queria entregar os dedos com os anéis. Tentar só um aperto de mão. E lá no dia 22 de abril, o Pedri, que é da ala conservadora do governo, Pedri lá da SECOM, o Pedri falava o seguinte, ele alertava para uma jogada linguística que se podia fazer e que a militância podia cair. Ele falava, ó, o Centrão falando mal do Centrão. Porque o governo está trocando os cargos que já estão com o Centrão por outros indicados pelo Centrão. Isso mostra o tamanho do acerto do presidente Jair Bolsonaro. O pessoal estava insatisfeito. Aí você pode se perguntar o seguinte, Kim, mas espera aí. Você não diz que Rodrigo Maia, no caso o DEM e o MDB, não são membros do Centrão? Sim, eu digo isso. Mas porque o Pedri, que é membro do governo, falou que o Centrão colocou como se Rodrigo Maia e o MDB fossem do Centrão. Porque, meus amigos, em 22 de abril, o Centrão tinha como seus partidos que compunham, entre eles, o DEM e o MDB. A cisão, a saída de Maia de vez do famoso Centrão foi em julho. A gente vai chegar lá. Então, leia isso daqui como se fosse o seguinte. Vamos reler a fala do Pedri. Os grupos ligados aos interesses de Maia e do MDB estão falando mal do Centrão porque o governo está trocando os cargos que estão com o MDB, o Maia e o entorno desse pessoal por outros indicados pelo Centrão, que hoje compõe a base do governo. Isso mostra o tamanho do acerto do presidente Jair Bolsonaro.
Mudou um pouco, não foi? Mas a gente vai chegar lá. E por que eu trouxe essa matéria e falei com o que vem saindo, como a mídia se aproveita? Você vê, ó, a Veja soltou uma matéria que a priori você fala assim, cara, pô, tô entendendo. É tudo pela presidência da Câmara. Distribuindo cargos e recursos. Bolsonaro quer consolidar a lealdade do Centrão e atrair DEM e MDB. Aí você pensa, pô, cara, lealdade, Bolsonaro tá em busca disso, presidência da Câmara. Pô, Bolsonaro vai dar mais cargo, vai dar ministério dessa vez pra vencer. Aí você abre a matéria na verdade tá falando que Bolsonaro já está fazendo tudo isso por uma reeleição em 2022. Não tem nenhuma citação à presidência da Câmara. É uma matéria com parágrafos gigantes. Eu odeio, sabe quem escreve parágrafos imensos? E parágrafos imensos, tem uns 5 parágrafos imensos e não fala nada. O menor é o último parágrafo. E eu quero ler só a parte que eu grifei, que falava o seguinte, ó. Quer dizer, um pouquinho antes. Bolsonaro será exatamente aquilo que os partidos esperam que ele seja. Essa estratégia está clara desde que o presidente abandonou o discurso de repúdio à negociação e se rendeu ao pragmatismo. A mudança de postura lhe deu uma boa base no Congresso e, de quebra, ajudou a consolidá-lo na condição de favorito na sucessão presidencial. Enquanto a esquerda está em frangalhos e o centro ainda não conseguiu apresentar o nome para representá-lo, Bolsonaro corre sozinho na raia e tem uma pré-aliança bem encaminhada. Só quero mostrar aqui, na verdade, uma coisa. A matéria que não fala nada da presidência da Câmara, nada. Fala que Bolsonaro tá maluco pra querer ganhar em 22. Ele só quer saber disso, ele só quer saber ganhar em 2022. Mas o interessante é ver que a mídia está preocupada porque não tem o nome, sabe? Do grupinho lá de Dória, Rodrigo Maia, Baleia Rossi, esse pessoal do MDB, junto com Mandetta, Sérgio Moro, não tem um nome viável, Luciano Huck, e o pessoal da esquerda tá em frangalhos. Essa é o interessante. É a conclusão final da matéria. Essa é a conclusão final da matéria. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas nas redes, essa matéria aqui já correu como se Bolsonaro fosse rifar o país, vender tudo, não sei, porque ele não sabe o que ele tá fazendo e ele só quer derrotar o Rodrigo Maia porque ele não gosta de Rodrigo Maia. Basicamente isso. Não tem nada por trás, não temos nenhum interesse. Vai vendo. E aí o que eu falei pra vocês? A fala do Pedri. Em 27 de julho de 2020, nós tivemos essa matéria que falava o seguinte, ó, com aval de Maia, DEM e MDB se afastam do Centrão de olho em sucessão na Câmara. Você vê como o clima já estava tenso. Em fevereiro desse ano, o antagonista já havia soltado a matéria que continha o parecer do Alcolumbre, a estratégia jurídica que ele iria se utilizar para tentar validar a possibilidade de reeleição, que seria falar o quê? Quando a Constituição de 88 surgiu, os cargos do Poder Executivo não podiam tentar a reeleição. Porém, lá na PEC do governo Fernando Henrique Cardoso, permitiu que os cargos do Poder Executivo pudessem se reeleger. E aí ele fala que a presidência do Senado e a presidência da Câmara também são cargos executivos. Logo, eles deveriam ser habilitados a também recorrer, quer dizer, concorrer pelo menos uma nova vez, né? Tentar de novo. Tentar uma vez mais. Uma reeleição. Que, inclusive, é o voto do Cássio. Ele fala mais nesse sentido. Aí fala, por isso que ele fala que o Alcolumbre pode e o Maia não pode. Foi a estratégia jurídica do Alcolumbre. O pessoal vai buscar qualquer brechinha na lei, né? O pessoal não é besta. O pessoal não é besta, gente. Não foi assim um julgamento só pra votar. Eu quero votar porque sim, acabou. Não é bem assim. O pessoal tem que achar umas brechinhas pra empariquitar, né? Pra poder justificar o que eles estão fazendo. Mas vocês estão vendo qual é o interesse. E a matéria já falava o seguinte, ó. Um dos focos do movimento em curso é enfraquecer a articulação do Lira, um dos principais nomes do Centrão, e que se aproximou de Bolsonaro nos últimos meses. Então Maia ali, ó, ele já se afasta, forma ali uma base com o Alcolumbre, traz o PSDB, ele sabe que ele tem esquerda, e aí começa a ver particular para conseguir se perpetuar no poder. E aí dizia que Lira é visto como potencial candidato à sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Então, Maia desde lá, Maia não é menino. Maia sabe com que ele está lidando. O grupo foi formado para dar força aos partidos na briga por postos importantes em comissões, ter mais representatividade, buscar unidade em determinadas votações. DEM e MDB sempre buscaram se desvincular do Centrão. Tá vendo aí? Olha só, desde lá, esse pessoal já está preocupado em segurar, em conquistar as comissões. Comissões são fundamentais para você comandar a política brasileira. Comissões, eles querem as comissões. A CCJ é a cereja do bolo, né? Cereja do bolo.
Com a sucessão na presidência da Câmara se aproximando, os partidos começaram a se organizar em um movimento que pode atrapalhar os planos de Bolsonaro em ter uma base governista coesa no segundo semestre. E vocês estão vendo como esse segundo semestre, né, as coisas não andam. Realmente o Messi organizou para garantir isso daí. Matéria de julho. Período de votações importantes, como a reforma tributária e de emplacar o sucessor de Maia. Tá vendo? Olha o que tá acontecendo agora, onde veio. E a matéria já falava, ó, os planos de Bolsonaro. Ah, que Bolsonaro não faz nada certo, não faz nada errado. Pô, cara, tá tentando. Agora tem muita força também, gente, contra o governo. Tem muita força de oposição. Tem muita força de oposição. Parece que o pessoal às vezes esquece disso, né? Desde que o PP, liderado pelo Lira, começou a se aproximar do governo em meados de abril. Por que começou? Por questão do Maia. Por causa de vocês. Vocês, naquela pressão das redes, geraram um desconforto tão grande que o governo conseguiu se aproximar. Assim, não, aliados, assim, que talvez não seja bom se ficar perto do Maia. Pode queimar o filme. Líderes do DEM e MDB já ensaiavam marcar posição e deixar claro que os partidos não são do governo. E essa é a narrativa que eles falam, né, para recriminar quem quer que seja o candidato do governo. Fala assim, não, a gente não pode votar nesse cara porque esse cara é o candidato do governo. Se for Lira, vai ser o Lira. Se for Marcos Pereira, vão colocar a culpa no Marcos Pereira. Se for o Eduardo Bolsonaro, não pode votar porque é o filho do presidente, ainda é o candidato do governo. Não pode. Eles querem se desvincular. Somos limpinhos. Somos independentes. Apesar da justificativa oficial ser a de ter mais autonomia nas votações, por trás dessa decisão de sair, há a intenção de construir uma candidatura à Câmara. Para isso, ao deixarem um bloco, os partidos conseguiriam enfraquecer Lira, que hoje também comanda o grupo, e construir junto à oposição um nome viável, que é o que o Meta está tentando fazer. E aí, chegamos aos vazamentos de prints. Só que esses prints são de 2018. E a memória do povo brasileiro é curta, mas temos pessoas como a Sarita para nos relembrar o que foi que aconteceu. E vejam só, prints vazados de WhatsApp de Eduardo Bolsonaro. A Sarita falava o seguinte, ó, a notícia abaixo mostra como a eleição do presidente da Câmara é disputada e importante. Ela define os rumos da política no Brasil. Em dezembro de 2018, o grupo do presidente, que articulava contra a reeleição de Maia, foi atropelado pelo amadorismo e pela trairagem dentro do PSL. E a matéria é o seguinte, grupo de Maia quer formar bloco para demonstrar união em disputa pela Câmara. Matéria do dia 4 de dezembro de 2020. Quer dizer, desculpa, é 4 de dezembro de 2020. Isso aqui é a matéria de hoje, de agora, depois a gente mostra os prints. Então, Céu, essa matéria mostra a importância. O que é que essa matéria diz? Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articulam a formulação de um bloco de partidário, MDB, DEM, PSDB, PV e Cidadania, para a eleição do comando da casa em fevereiro. As legendas reúnem 106 deputados. Aquela matemática que vocês já estão cansados de saber. Congressistas ainda tentam trair os republicanos e parte do PSL. Vocês também aí, né? Mais uma confirmação do que a gente falou. Galera, fiéis da balança vai ser republicanos e PSL. Tá aí. Quem vai decidir o jogo? Integrantes dessas siglas, porém, dizem que só aceitam a composição quando estiver definido quem será o candidato à presidência do grupo. Caso essas legendas aceitem o convite, o total de deputados subiria para 158. Junto a eles são necessários 257, do total de 213 para eleger, em primeiro turno, quem comandará a presidência pelos próximos 2 anos. A formação do bloco partidário na Câmara é um passo para tentar manter as alianças de Maia no poder. Olha aí. Maia vencer, ou candidato de Maia vencer, é manter as alianças de Maia no poder. Aí você entende porque o governo está tão preocupado com isso? Se ele não conseguir se viabilizar, o grupo passa a representar a sustentação política do candidato da principal ala independente ao governo. O grupo ainda espera conseguir apoio do PSL, se o partido concluir que a pré-candidatura de Bivar, presidente da sigla, não é viável. E não é. Dos 41 deputados da legenda, espera-se apoio de cerca de 20, mais ligados ao atual presidente da Câmara. Que foi o que eu falei para vocês. A nossa matemática está lá, nenhum dos números muda. É só 20. O PSL são 24 que estão com Bolsonaro independente. Bia, Eduardo, Carol, Felipe Barros, Luiz Felipe, Daniel Silveira, Carlos Jordi, todos os pessoal que já conhecem. Então tá aí. A matemática continua a mesma. Só mostrando. Maia vencer, o poder do Maia continua. A mídia tá falando aí, tá avisando, temos que defender o Rodrigo Maia. E aí chegamos nos vazamentos de Eduardo Bolsonaro. A Sarita falava, ó, com técnicas de persuasão, ego inflado e falta de visão política, Joyce conseguiu plantar desconfiança dentro do PSL.
não existe xadrez. 4D no caso, né? Existem articulações que, por razões óbvias, não podem ser vazadas. É preciso acreditar no núcleo duro que está à frente delas. E tinha uma matéria do Globo, do dia 6 de dezembro de 2018, que falava: se botar a cara, o Maia pode acelerar as pautas bombas, diz Eduardo Bolsonaro. Aqui, Bolsonaro nem tinha tomado posse, já estava eleito, e Bolsonaro já estava mexendo os pauzinhos. Em conversas no WhatsApp sobre articulações na Câmara, filho do presidente eleito revela receber ordens do pai para tocar articulações sigilosas. Vamos ver agora se o governo Bolsonaro é de 4D ou se o pessoal realmente tem um certo plano. Vamos ver o print oficial. O barraco protagonizado por integrante de PSL num grupo, iniciado na madrugada desta quinta-feira, ainda não terminou. Um novo conjunto de mensagens, obtidos pelo Globo, mostra que no início da tarde, o deputado Eduardo Bolsonaro entrou na discussão e acabou revelando um suposto plano do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para influenciar na disputa pela presidência da Câmara. Jair já tinha 28 anos dentro do Poder Legislativo. Mais do que ninguém, ele viu vários presidentes da Câmara passar, e a importância de você ter o presidente da Câmara apoiando o governo. Mais do que ele, tá lá há muito tempo. E a matéria falava que o filho do presidente eleito entrou na discussão no grupo PSL, bancada PSL 2019, por volta de 12h50, depois de uma longa troca de acusações entre ele e a Joyce, e também envolveu o Major Olímpio. Eduardo Bolsonaro revelou aos integrantes do grupo que recebeu ordens do pai para conduzir articulações na Câmara apenas nos bastidores, de modo a não irritar o presidente da casa, Rodrigo Maia. O filho do presidente eleito não esclarece nas mensagens o que anda fazendo, o que seria capaz de desagradar o presidente da Câmara, ao ponto de deflagrar votações de pautas bombas no plenário. Eduardo, no entanto, diz que teve um encontro com o líder do PR, deputado José Rocha, um dos movimentos que poderiam irritar o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, né? Seria possível a construção de uma candidatura de oposição à reeleição de Maia. O PR de Rocha, inclusive, é um dos partidos que deve ter candidato na disputa, o deputado Fernando Jacobo. Então você vê, Eduardo Bolsonaro estava lá articulando para Jair. Vocês acham que se o Maia soubesse que Bolsonaro estava vendo já o nome para substituir o Maia ia fazer o quê? Ia começar o ano como? O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é o tipo de coisa... Você acha que o que está acontecendo agora, Bolsonaro devia vir a público, chegar assim, ó galera, eu sei que vocês estão muito chateados, eu sei que vocês estão muito satisfeitos com muitas coisas que estão acontecendo, alguns de vocês não estão entendendo talvez algumas movimentações do governo, vou explicar para vocês, vou abrir uma live. Então, ó, eu chamei aqui para conversar deputado tal, a gente vai fazer isso, aquilo, outro aqui, não sei o que, para derrotar o Maia, não sei o que, blá blá blá, tititi, o pessoal aqui do Podemos tá fazendo isso daqui. Vocês acham que isso seria bom? Vocês acham que é assim que se faz as coisas? Ou se resolve assim? E qual foi o que vazou na época? Olha o que o Eduardo Bolsonaro escrevia. PSL está de fora das articulações? Interrogação. Ele fala, ó, estou fazendo o que aqui com o líder do PR aqui agora. Ocorre que eu não preciso e nem posso ficar falando aos quatro cantos o que ando fazendo por ordem do presidente. Se eu botar a cara publicamente, o Maia pode acelerar, sabe, as pautas bombas do futuro governo. Por isso que tem feito, mas essa parte é o delegado Valdir no plenário e o Onyx via líderes partidários. Salta aos olhos a intenção da Joyce de ser líder, e assim como já demonstrou na época de campanha, ela atropela qualquer um que esteja à frente de seus objetivos pessoais. Não está pensando no Brasil, como a plataforma do PSL sempre se propôs. Aconteceu de maneira bizarra com o Olímpio na época da eleição. Ela, então candidata ao Senado, se lançou sozinha ao governo de São Paulo, atropelando o Major Olímpio. E agora acontece comigo novamente. Apenas a Joyce tem tido essa conduta. Todos os demais têm procurado de interar de como é o trabalho, formar gabinete, buscando nomes e como naturalmente ocorre com suas dúvidas, afinal a esmagadora maioria é de primeiro mandato. Vamos começar o ano já rachados. Um olhar para o futuro com desconfiança e os novos chegando cheios de dúvidas e incertezas, graças a esse temor gratuito imputado em suas cabeças. Caso não tenham percebido, na última reunião do PSL foi um discurso da Joyce preparando o terreno para receber os votos dos novinhos, enquanto eu fui de coração aberto mostrando a realidade para vocês. Olha aí, gente. Em 2018, o pessoal que fala assim, mas Bolsonaro apoiou Maia. Bolsonaro apoiou Maia em 2019. Porque
Não deu, né? Ele tentou. O governo chegou em 1º de janeiro, a votação é 1º de fevereiro. 30 dias realmente se enquanto presidente. Um monte de coisa pra fazer, várias pessoas pra nomear, várias pastas pra pegar, começar, ainda que tenha um gabinete de transição. Mas olha aí. Olha aí como são as coisas, né? Olha aí como são as coisas. Galera, governo não é besta. Bolsonaro não é besta. Isso aqui tá parecendo xadrez 4D pra vocês. Só relembra o que eles já estão fazendo em 2018, que eles não sabiam nem como o Maia ia agir contra o governo. Eles já estavam assim. O que você acha que tá acontecendo agora? Se em 2018 não dava pra sair falando as negociações, eles vão sair agora? Mas não. O governo tá tudo de errado. Tudo de errado com esse governo, né? E a treta diz, ó, será que os deputados eleitos com a pauta conservadora vão ficar de fora das articulações de novo? O momento não é de ficar em suas bases. Até 1º de fevereiro, é preciso fazer um trabalho de articulação em favor do candidato do governo, tentando conseguir mais um voto para ele, que não necessariamente vai ser o Lira, porque Bolsonaro, inclusive, já tem plano B. Vou mostrar para vocês. E não é só o Marcos Pereira. O ministro Fábio Faria já disse que o candidato do governo se comprometeu com as pautas conservadoras. Até o Daniel Silveira falou a mesma coisa. Nossos deputados precisam conversar com ele e arrancar deles alguns compromissos. Com base nesses compromissos, conseguir mais votos e apoio político para ele. É extremamente importante ter alguém alinhado com o governo na presidência da Câmara para fazer avançar as pautas eleitas em 2018. A política funciona dessa forma e ela só vai mudar quando conservadores tiverem meios de ação para isso. É um passo de cada vez. E aí, no dia de ontem, nas últimas horas, né, saiu aqui durante a madrugada, Folha de São Paulo já nos informa que Bolsonaro avalia plano B para a Câmara, diante das dificuldades de emplacar o líder do Centrão. E já diz, ó, o presidente Bolsonaro sem partido começou a discutir um plano B diante da dificuldade do líder do PP, o Lira, se viabilizar para o comando da Câmara dos Deputados. A tentativa do mandatário é encontrar uma alternativa para derrotar o grupo atual do Maia, sem a necessidade de fazer concessões no primeiro escalão da esplanada dos ministérios. Bolsonaro quer achar uma alternativa para derrotar o Maia sem fazer concessões. Sem fazer concessões. É o que ele está tentando. O cara está tentando. Se ele fizer alguma concessão, é porque ele não conseguiu. Mas vai falar que ele não é bom o suficiente? Pô, talvez ele não foi bom o suficiente, mas ele tentou, cara. Tá aí, passa o pano mesmo pro governo. A própria Folha de São Paulo já tá avisando, ó, que Bolsonaro está tentando fazer o melhor que ele pode, sem fazer concessões no primeiro escalão. Em conversa na semana passada com assessores palacianos, o Bolsonaro avaliou nomes, inclusive da equipe ministerial, que poderiam agregar mais apoio na disputa. Segundo relatos feitos à Folha, foram defendidos os nomes do Fábio Faria e Tereza Cristina, que é do agro. Os dois têm mandato parlamentar e estão licenciados. O primeiro pelo PSD e a segunda pelo DEM, que é a mesma coisa, né? A Tereza Cristina é pelo DEM. Mas não sei, eu acho que seria muito melhor que o Maia. Pelo menos como ministra, a Tereza vem fazendo um trabalho muito bom. O agro do Brasil vem caminhando. Como gestora da pasta do agro, ela vem fazendo um papel muito bom. O Fábio Faria chegou tem pouco tempo no governo. Não tem, por exemplo, se já tivesse tido 5G e a gente já tivesse visto a vitória do governo, podia julgar, bater o martelo e falar, não, esse cara aí é um cara bom pra tá. Ainda tá em estado assim de observação. A Tereza tá assim, tem um tempo já, né? Mas Bolsonaro tá aí, ó. Já tá olhando nomes reservas. Pode falar, mas o Rodrigo Maia ganhou, o candidato Rodrigo Maia ganhou, não fez nada. O governo não faz nada, o governo não faz nada direito. Tá aí, ó. E a matéria ainda falava, ó. Na tentativa de impedir uma reeleição de Maia, assessores palacianos defendem que o presidente não coloque sua digital de forma explícita e ofereça cargos no primeiro escalão em busca de apoio ao seu candidato. Aliados de Lira, inclusive, têm oferecido postos a deputados em troca de votos. A ofensiva do governo vai depender do tamanho do problema, como resumiu um ministro. Segundo congressistas, a liberação de recursos, acordada em troca de aprovação de projetos, já começou a ser atrelada a apoio Lira. Mas olha essa frase de fado, ó. A ofensiva do governo vai depender do tamanho do problema. Foi aquela pergunta reversa que eu fiz. Eu falei, gente, se Bolsonaro está cogitando, sabe, ceder que seja um único ministério, qual é o tamanho do problema que a gente está enfrentando? Qual é o tamanho do problema que estamos enfrentando? Ele diz que na semana passada o presidente do DEM, ACM Neto, afirmou a deputados que Maia não vai ser candidato. Não vai ser. Ele só quer garantir a recondução do Alcolumbre.
O DEM teria cedido porque recebeu o recado de que, caso insista em lançar candidato também na Câmara, no caso de Maia, poderia enfrentar resistência no Senado, hoje considerado a prioridade do partido. Cada um tem sua prioridade. O DEM quer o Senado. Por quê? Gente, para esse pessoal da oposição, o Senado é muito melhor. Por quê? Porque é o Senado que controla o STF. É quem pode colocar um impeachment. Acho que todo mundo aqui ia querer um impeachment do STF, né? Ficar feliz. Mas a Câmara é onde passam os projetos, sabe? As pautas, as reformas que podem melhorar o país. Bolsonaro está muito mais preocupado em botar as reformas para andar, colocar os projetos, porque tem que passar pela Câmara para depois chegar no Senado. Se não passar pela Câmara, não adianta nada ter o Senado. Parou tudo na Câmara, parou no estádio zero, no estado zero mesmo. E é mais fácil falar, Colombo, na moral, velho, bota aí para votar, já tá aprovado na Câmara. É mais fácil. Já tem até pressão popular, porque já tá aprovado. O texto já está aprovado, só depende ao Colombo agora. Aí a pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Então você vê, não tem nenhuma matéria ao longo do ano de Bolsonaro no Senado. Desde 2018 é o quê? Câmara. A Câmara é a joia da coroa, sabe, pro Poder Executivo deslanchar. Joia da coroa. Caso o cenário sem Maia se concretize, o que é avaliado como mais provável, ministros consideram que não será necessário entregar os dedos e anéis para eleger o candidato do governo. O grande problema é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ele consegue pegar todos os votos da esquerda, como o próprio Ciro Gomes já afirmou na entrevista para André Assad em 2019. Que é dele. É o pior cenário. Aí o governo falou, pô, vai ter que entregar até os anéis. Aí tá complicado, os dedos com os anéis. Assim, para evitar a pressão do Centrão, Bolsonaro pode antecipar a reforma ministerial. Então vai vendo, gente. Olha tudo que vem acontecendo. E aí você vê essa matéria aqui também, ó. Na disputa pela Câmara, PT apresentará a agenda com reivindicações a Lira e Maia. O objetivo do partido é recuperar os espaços em comissões e na mesa diretora perdidos em 2019. Olha a importância, todo mundo quer comissões. Comissões são essenciais. Vários projetos, antes de chegar no plenáriozão para ser pautado, passam pelas comissões. Os dois pontos polêmicos foram incluídos na agenda, mas a própria presidente do PT vê pouca chance de serem aceitos. Colocar em votação o pedido de impeachment de Bolsonaro e permitir a criação de CPIs para investigar políticas de relações exteriores comandado pelo chanceler Ernesto Araújo e retrocessos na área ambiental implementados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Inclusive, para CPIs poderem avançar, depende do presidente da Câmara. Você viu o que o Rodrigo Maia fez na CPI das fake news. Deu toda a base para o STF pintar e bordar, brincar de malabarismo. E aí, olha só, se confirmando também já falou, galera, a Colombo tá reeleito, cara. Se o STF falar que ele pode, que o STF tudo indica que vai fazer, tá reeleito. Nas coisas da Alcolumbre, a possibilidade de se reeleger para o comando do Senado hoje tem no mínimo 55 votos e no máximo 65 num colégio eleitoral de 81 senadores. Cara, a Alcolumbre tá aí. O governo não tá olhando isso. O governo não tem base no Senado, não tem base. O governo tá focado na Câmara. Isso aqui é interessante, ó. A irritação de Fux com as críticas do parlamento ao STF. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, tem rebatido em conversas com colegas as críticas da classe política sobre suposta interferência do Supremo no processo de eleição das mesas do Congresso. A votação virtual para autorizar ou não a reeleição do Alcolumbre e Rodrigo Maia, como se sabe, já está rolando no site da Corte. Por que não resolveram por lá? Eles que judicializaram a política, disse a um interlocutor. Você lembra que eu falei pra vocês, logo quando foi que tomou posse, que tinha rolado a conversa, inclusive o Bolsonaro falou, cara, vamos botar o Brasil pra andar? Vamos dar uma relaxada? E vocês veem que o Fux tirou aquelas pautas de ideologia de gênero, não vamos pautar isso aqui não, aquilo não, esquece. Vamos focar em pautar melhor, não quero muito problema. O Fux não queria um mandato de problemas, mas o pessoal tá forçando. E o Fux, cara, você deixar um ministro do STF nervoso não dá bom. Não dá bom. E dessa vez não é o Bolsonaro que tá fazendo isso não. E aí você vê, olha só como é que tá o desenho. Já voltou Gilmar, a favor, Cássio, Toffoli, Lewandowski e Alexandre. Já tem 5. Carmen, Marco Aurélio e Rosa Weber votaram contra. Tá 5-3. Minha matemática. O Barroso vai votar contra. Vai dizer que ele é a favor da Constituição. Fachin vota contra, fica 5-5 e vão deixar na mão do Fux. Cara, o Fux vai votar pra liberar, mas sendo ele que liberou, cara, ele vai ficar muito puto. O Fux vai ficar muito puto. Vai ficar muito puto. E vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar disso daí. Eu quero ver como é que vai ser essa votação. E o desenrolar dela.
E aí, só pra fechar meio que esse pacote, mostrar uma matéria aqui que não é nem pra falar do Moro. Você vê, né? Moro não é mais candidato. O antagonista vinha elogiando sem parar Rodrigo Maia, não falava de nenhuma falcatrua de Rodrigo Maia. Mas bastou Rodrigo Maia dar uma entrevista pro Globo e falar o seguinte, ó, sobre o Sérgio Moro. Ele não é mais candidato, é consultor do Odebrecht. Bastou o Maia chamar o Moro pelo que ele realmente é, um consultor do Odebrecht, que agora vem um antagonista, né, e deu opinião, ó. A bancada anti-Lava Jato é a maior do Congresso Nacional. Rodrigo Maia, o Botafogo do Departamento de Propinas do Odebrecht, não quer perder essa bandeira para o candidato de Bolsonaro, Arthur Lira, que pode ostentar o título de réu do quadrilhão do PP. Aí aqui, né? Nunca tinham falado do Botafogo mais. Dão aviso a Maia. Fale mal do Moro que você vai ver, viu? Fale mal do Moro. E aí, pra gente fechar esse assunto mesmo, a gente fecha com essa foto, ó. O tempo do Maia tá acabando. E eu espero que seja definitivo. Definitivo. Não seja zerou pra começar de novo. Espero que realmente dia 1º de fevereiro seja um basta. Não dá mais pra Rodrigo Maia se manter, sabe? Ou seu candidato à frente da presidência da Câmara. E aí, voando agora para falarmos dos assuntos aqui, no máximo 15 minutos. Renatinha aqui nos informa o seguinte, ó. Que a empresa dos parceiros do Dória na questão da vacina tem histórico de corrupção ativa com o governo dos amigos do Dória. Informação confirmada pela própria empresa. Fique imaginando quanto eles pagaram a um certo governador de calça encravada e seu instituto de estimação que fabrica as coisinhas, né? Aí você vê, ó, matéria do R7. CEO da Sinovac subornou autoridades sanitárias. Eu trouxe ontem e faço questão de trazer de novo para relembrar, porque o povo não deu a devida atenção. O Dória tem que se pronunciar sobre isso. Aí diz, ó, que a Sinovac reconheceu publicamente o caso de suborno, mas afirma que cooperou com as investigações e que ninguém da empresa foi processado. O CEO disse ao testemunhar que não tinha como recusar os pedidos do fiscal. Será que ele teve como recusar os pedidos do Dória? Merecia, né, uma perguntinha aí, né, uma judicialização contra o Dória. E o Flávio Gordo de novo, ó. A Gazeta do Povo diz que o presidente admite já ter pago propina para acelerar aprovações. E o Flávio Gordo diz que não estará mais do que na hora de investigar os políticos que, no Brasil, fazem lobby pela vacina dos amiguinhos. Quem garante que também não receberam propina? E sobre a questão do Dória e aquele print, né, da equipe JD do Butantan mostrando que é a equipe de Dória, a equipe dele, não é a equipe do governo, é a equipe do Dória, João Dória, do funcionário particular, está comandando o perfil oficial do Butantan. A Carla Zambelli, dessa vez, não levantou hashtag, fez algo realmente bom. Diz que protocolou representação no Ministério Público de São Paulo para apurar a possível participação da assessoria de João Dória, equipe JD, na comunicação oficial do Instituto Butantan, o que pode configurar conflito de interesses e improbidade administrativa. Artigo 37, caput 1º da Constituição. Isso aí que eu quero ver, né? Vamos ver o senhorzinho João Dória. E, meus amigos, falando aqui questão de vacina, olha só. Passei aqui a perna de novo, né? Mas beleza. Luciano Huck. Lá vem ele falar aí, né? Fazer os comentários contra o governo, aqueles comentários, todo mundo sabe qual é o interesse. E fala o seguinte, né? Hoje coloquei em dia a leitura da semana, que foi corrida, e achei importante colocar minha opinião. Ela vai lhe falar da lorota de sempre. Mas eu quero trazer isso aqui pra mostrar uma coisa, ó. O cara tem o dobro da quantidade de seguidores de Bolsonaro. O Bolsonaro tem 6,6 milhões, o que daria 13,2, o dobro, né? E ele tem 3,1. Bolsonaro tem metade dos seguidores de Luciano Huck. Luciano Huck postou esse vídeo, tem 9 horas, 864 likes. 225 comentários, a maioria negativo contra ele. Ciência. E aí, sobre o Dória, que interessante. Recebi por e-mail aqui, no inscrito do canal. Eu não botei o teu nome, cara, porque tem gente que às vezes fala assim, não me cita. E eu fiquei assim, meio coisa, eu não sei. Falei pra você essa semana, uma interessante que eu achei, que eu vi, né, que foi a questão da nova emissora de TV, que vai aparecer aí, que vai estar passando animes, uma programação mais jovem, mais jovial, games, diversas coisas. E falei, ó, a tendência é que tem uns animes, seja bom, mas vai ter uma lacraçãozinha. Só que tem mais coisa do que isso. Olha só. Isso aqui é o texto do e-mail que o cara me enviou. Ele falou o seguinte, ó. Acho que foi você que falou sobre a Loading TV e hoje apareceu uma propaganda dela em um canal de TV por assinatura. Aí fiquei curioso sobre o projeto e fiz uma pesquisa rápida. E não é que um dos donos do canal
é presidente da TV Cultura, indicado pelo Dória. Pelo Dória! O canal é ideia do grupo de empresários formado por José Roberto Garcia e Paulo Sérgio Garcia, proprietários da Calunga. E também José Roberto Maluf, proprietário da Spring Comunicação e atual presidente da TV Cultura. O projeto da Loading foi anunciado pela primeira vez em outubro de 2020 como canal com conteúdos voltados para culturas pop, geek, oriental, dentre outros. Suas concessões e estrutura física foram herdadas da MTV Brasil, canal que cessou suas atividades em 2013, sendo substituído pela Ideal TV e posteriormente adquirido em leilão público após um longo processo de oficialização da venda, finalizado em 2014. Sua estrutura física consiste em um prédio localizado no bairro de Sumaré, em São Paulo, originalmente construído para abrigar a sede da extinta TV Tupi durante a década de 70. E aí o cara fala o seguinte, ó, sei lá, assim do nada resolveram criar uma TV tão de nicho, será que vale um futuro dossiê? Vale um futuro dossiê, só que aí o cara ele foi além. E aí ele mandou essa matéria que falava, José Roberto Maluf assume TV Cultura com desafio de audiência e receita. E esse cara tem mais coisa, a gente já falou dele no passado, que foi isso daqui, aqui é um print de vídeos anteriores. Ele não só é o presidente da TV Cultura, ele é um velho conhecido de Dória. Ele, o José Roberto Maluf, inclusive, já esteve associado ao Grupo Dória e foi sócio do próprio governador. Em agosto de 2004, Maluf se tornou vice-presidente executivo da Dória Associados, empresa do atual governador de São Paulo. Olha aí. Essa TV é complicada, viu? Só deixe seu filho assistir os desenhos. Acabou o desenho, fala, meu filho, acabou. Não assiste esses programas aí com esses youtubers, pessoal, não. Assiste só o desenho. O desenho tá liberado. E aí fala, Dória anuncia José Roberto Maluf como presidente da TV Cultura e Boni em cargo de gestão. E aqui era uma matéria que ele fala que tem uma reunião mensal, né? Um conselho tem reunião mensal para definir a pauta, né? Possivelmente. Vai vendo. E o inscrito ainda me mandou essa matéria aqui também, ó. Foi de ontem. Ele falou, rapaz, tô até pegando meu chapéu alumínio. Que a Calunga, que é um dos grupos aí dos empresários donos dessa TV, pede autorização à CVM para fazer IPO. Em 2019, a empresa registrou receita líquida de 2 bilhões, 2,1 quase. Na noite da sexta, a rede de papelarias Calunga pediu o registro na CVM para uma oferta inicial de ações, a IPO. A companhia pretende listar seus papéis no novo mercado da B3, com esforços de venda no Brasil e no exterior. É engraçado, cara. A empresa uma TV acaba de surgir e uma empresa dos donos acaba de botar também ações na bolsa. Interessante, né? Interessante. Fica aí. Quem sabe no dia a gente vai fazer isso aqui mais desenhadinho. O que é essa TV Loading? E aí, gente, sobre o João Dória, Douglas Garcia, nosso melhor deputado estadual de São Paulo, nos convoca para marcha contra o ditador no dia 8 de dezembro, 17 horas da tarde, na Avenida Paulista, em frente à Gazeta. Pela aprovação do PDL 42, contra a obrigatoriedade, pelo direito de trabalhar, pela nossa família, pelo impeachment de Dória. Hashtag vai ter Natal sim. E tem que ter Natal mesmo. Continuando aqui, adiantando bem rápido. Sabe a Patrícia Campos Melo, que foi condenada a pagar 100 mil reais pro Luciano Hang? Então, Leandro Ruschel aqui nos informa que é condenado na justiça por apontar sem a menor evidência empresário como financiador de esquema ilegal, participa de evento cujo tema é combate à desinformação. E olha quem tá lá junto com ela, a Ilona Zabó e do Sebril. Que Sebril curte um... O Sebril curte um... Entendeu o que é, né? Ai, como é bom botar algumas coisas pra fora. Mas enfim. E aí, né? Esse pessoal que chama a mídia de cá, né? Vendidos, isso, que criou a Lonfato, porque temos fontes no governo. O Paulo Figueiredo e o Flávio Gordon, quer dizer, o Flávio Gordon compartilhou o Flávio Figueiredo mostrando, né? Bom era essa época, ó. Os blogueirinhos da Dilma. Olha os blogueirinhos da Dilma. Que a mídia amava o governo, ó. Dinheiro, meus amigos, dinheiro. E o interessante, engraçado, ó, essa questão da Thaís Oyama, que vocês viram lá. Quem não viu o vídeo, veja. Thaís Oyama versus Paulo Figueiredo. Sensacional. O Paulo representou. O engraçado é que vê o Verdivaldo, ele critica o Alan dos Santos, mas depois ele critica a Thaís Oyama. Aí vem o Verdivaldo e fala o seguinte, ó. Que o Alan é um verme autoritário, um mentiroso patológico que me caluniou tanto que já perdi a conta. Beleza, vamos esquecer essa parte.
Ele merece nada além de desprezo de qualquer pessoa. Tá, beleza. E Andréa Sard é uma jornalista muito boa. Mas assim, esse primeiro tweet era dispensável. Mas tem que mostrar o Verdivaldo. O Verdivaldo, ele tem um amor platônico do Alan. O problema dele, na verdade, é que Alan perguntou cadê o sujeito. E até hoje, o parceiro aí do Glenn, né? Quando pensa no sujeito, pensa no Alan. É ciúme. Tá com ciúme. Tá com ciúme do Alan. Alan, aquele careca, barbudo, charmoso. Aí vem mais depois vem o Verdivaldo. Olha só. Mas a tentativa de decretar quem é ou não é jornalista de verdade é uma tática corrupta usada pela mídia corporativa para controlar o discurso e reivindicar privilégios especiais que deseja negar a quem trabalha fora de suas grandes empresas. Olha só o Verdivaldo falando, batendo na mídia, o Verdivaldo. Thaís Oyama faz isso sempre. Thaís usa isso contra todo mundo. Muitas vezes alegando que não sou um jornalista de verdade como ela. É por isso que ele tá com raiva. Alguém me diga, quais são as grandes conquistas jornalísticas desta comentarista da Jovem Pan, que fazem árbitro de quem é e quem não é jornalista? E ele termina falando o seguinte, tomem cuidado com aqueles que reivindicam esse poder de decretar quem é jornalista de verdade, como a censura ou a prisão preventiva é tentador apoiá-la quando é usada contra pessoas que desprezamos. Mas esta tática pode, provavelmente será, facilmente usada contra você e as pessoas que você apoia, se você não se opuser em todos os casos. Incrível! Thaís Oyama se acha a sumo sacerdote do jornalismo que decreta quem é e quem não é jornalista. Vou perguntar de novo, quais as conquistas dela, dessa comenta Jovem Pan, né? E veja bem, a contradição embaraçou a Jerônica nas acusações de Thaís Oyama. Ela diz que não sou jornalista porque sou militante de esquerda, mas ao mesmo tempo me ataca por criticar um cara lá, né, com argumento que ajuda a direita americana. Se alguém não é jornalista, é Thaís Oyama. Valeu, Verdivaldo. Valeu. Se não tivesse aquele primeiro postagem, eu até subi uma hashtag. Somos todos Verdivaldo. Mas é isso aí. E aí, olha que matéria interessante, né? Sobre também essa questão aí dos inquéritos, que tudo aí tá ligado aos inquéritos do STF, questão de fake news. Rivalidade entre PF e PGR aflora no inquérito dos atos antidemocráticos. Nesse inquérito do STF, que investiga a organização ilegal de atos antidemocráticos por bolsonaristas, a turma do Aras considera que a PF perdeu o foco em meio a tantas novas diligências e já não sabe mais o que está investigando. A longa rivalidade entre PF e PGR, como se vê, voltou a aflorar. Gente, sabe o que é interessante disso? É que a equipe da PF é a galerinha ligada a Moro, Igor Romário de Paula. No dia que Moro se demite, o Alexandre de Moraes falou, não pode mudar a equipe. Não pode mudar a equipe. E quando a equipe desse inquérito foi formada, o Maurício Valeixo estava de férias. Quem estava como delegado, diretor interino? Disney Rossetti, o amigo de Alexandre de Moraes. Olha só, né? Matéria interessantíssima. Interessantíssima. Continuando aqui, outra coisa interessante. Vamos correr demais. Felipe Neto vem falar o seguinte, a guerra entre PT e PDT cresce cada dia mais. Pessoas começaram a se polarizar dentro da própria esquerda. Quando alguém demonstra simpatia ao Ciro, apanha de parte dos petistas. Quando demonstra simpatia ao PT, apanha de parte dos ciristas. Enquanto isso, a família Bolsonaro gargalha. Tá fazendo aqui a crítica, né? Briga na direita. E é o que a gente fala, gente, tá perdendo tempo. Felipe Neto também tá fazendo isso, só que ele tem um interesse por trás. Ele tá defendendo o PDT. Você aqui mesmo vê, por exemplo, José Disseu atua para derrubar Gleisi do comando do PT. Interlocutores petistas atribuem ao salário a onda de notícias negativas e ataques que pipocaram na imprensa contra o presidente petista recentemente. Ele tá falando, né, que o Disseu está contra aí, está tentando derrubar, tentando tomar o poder. Essa matéria é interessante por algumas coisas. Não que o Disseu não esteja tentando falar isso. Fala que o Lula foi com a Gleisi, isso aqui a gente já sabia. Mas interessante isso daqui, Tinha saído uma matéria do Globo que falava que para blindar Gleisi e conter levante no PT, Lula chama para ele responsabilidade por 2020. Só que você pega um site realmente de esquerda, que inclusive estava lá na folha de pagamento da Dilma, que é o Brasil 247, que diz que é falso que Disseu atua para derrubar Gleisi do comando do PT. Pô, é falso. Aí depois diz, após golpe eleitoral, ofensiva da direita contra Gleisi e Lula. Direita, eles dizem que a Veja. E você vê aqui também, como o PT não fez autocrítica, eleitor faz autópsia. PDT e PSD mostram a força da esquerda que cresce como alternativa ao PT. Essa última matéria, para mim, mostra muito o que está acontecendo.
A esquerda brasileira, que tem poder aí nesse establishment midiático, está tentando escantear o PT para subir com o PDT e o PDT, exato, PDT e PSB. Eles criam esses fatos, falam essas coisas, podem ter um fundo de verdade, mas se eles estão trazendo à tona é porque eles querem enfraquecer o PT. Hoje o PT realmente vai sendo escanteado por toda a esquerda. Acabou, era PT. Acabou, era PT. Acabou, agora é PDT, Ciro Gomes, PSB, PCdoB, PSOL, PT. PT teve seus momentos de glória já, viu? E aí, avançando, já que a gente falou até isso aqui um pouco de eleição, lá vem o Barroso. Dizer que o voto impresso judicializa as eleições. Aí fala o seguinte, o que foi lá pra Macapá e voltou a defender as urnas eleitorais. Segurança. As urnas estão aí desde 96 e nunca se confirmou fraude. É porque elas não têm como ser auditadas, sabe? Uma vez que você vota, você não tem como ter uma certeza que uma coisa foi para outra coisa, sabe? Você não tem como ter acesso ao software de votação e tudo. A introdução do voto impresso significa mexer em time que está ganhando. Realmente está ganhando, hein, Barroso? Realmente, é isso que a gente quer mexer. Se metade dos candidatos contestarem o resultado e pedirem recontagem, já se tem imensa confusão. Isso vai judicializar as eleições. Você adora judicializar. Eu gostaria que o resultado fosse decidido nas urnas. Ele tá vendo? Ele quer decidir na urna. Ele quer. É isso, a gente sabe disso. A gente sabe, Barroso. É por isso que queremos o voto impresso. E não nos tribunais. Difícil entender por qual razão mudaria o sistema eleitoral. A Organização dos Estados Americanos atestou ser o melhor das Américas. E só quem usa o Brasil. Barroso. É exatamente isso, Barroso. A gente quer nos tribunais porque a gente não quer deixar que você tenha a decisão na urna. É isso, cara. Você descobriu. Mas é por isso mesmo, cara. É por isso mesmo, finalmente. E olha só que interessante. Felipe Martins ontem nos informa que o Mark Malloch Brown, que é aquele cara... Olha só, foi secretário adjunto da ONU, atuou como diretor do PNUD por ocasião do lançamento Objetivos do Milênio e presidiu a Smartmatic, que você já conhece, será o novo presidente da Open Society de George Soros. Mas não há nada para ver por aqui. Aí recebe a matéria do site oficial da Open Society e ele vai entrar a partir do dia 1º de janeiro. Como Barroso diz, né? Não vamos mexer em time que está ganhando. Não, vamos mexer. Bola pra frente. E hoje, domingo, na Venezuela terá a 21ª eleição desde o início da Era Chávez. E o Renato já avisa, ó, spoiler, Maduro já venceu. A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e americana, disse o Chino Gomes e confirmada pela Smartmatic. Bom dia, senhores. E aí, vem aqui também o Tonholi falar que o discurso do Ernesto foi conspiracionista, porque ele falava lá da questão do reset. Aí, o Diego chega assim, ó, amigo, conspiração. Vou te mandar aqui um link, ó, do site oficial do Fórum Econômico Mundial, ó. Aqui, ó. O grande reset. Tá aqui, ó. E aqui vem o Incel falar o seguinte, ó. Botou o link do YouTube, ó. Aqui, ó. Assiste aqui, cara. Teoria da conspiração, né? Conspiração, eu tô mole. E aí, já para chegar aqui o fim, o Carluxo pegou aquele projeto do DERIT de você proibir linguagem neutra com base para preservar a língua portuguesa e tá aplicando na cidade do Rio de Janeiro, né? Apresentou esse projeto. Parabéns ao Carluxo, sempre mandando bem. E chegamos ao fim com aquela imagem que já apareceu algumas vezes. 2021, gente, já tá ali, cara. 1º de fevereiro, futuro do Brasil pode nos dar realmente essa possibilidade de sonhar com coisas melhores e talvez ser decepcionado, não é certeza. Mas o candidato do governo ganha, a gente se decepciona. Ou a gente vai saber que realmente uma tempestade estará vindo. Se o candidato de Maia levar, podemos esperar por uma tempestade. E por hoje é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Não vai cair nada, não vai cair o braço. Obrigado a todos vocês que se tornam membros. Vocês permitem várias melhorias que aconteçam. E é isso aí. Tá aqui meu Telegram na descrição. O link pro canal Telegram. O meu Instagram, canal secundário e minhas outras redes sociais. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!